Vamos começar por conhecer o interface do Blender. O ecrã é dividido em várias partes e vamos começar por cima e vamos então dar o nome a cada uma delas. A primeira barra que nos aparece é a barra superior. Ela é constituída pela barra de menus e a área e a barra de acesso às áreas de trabalho específicas do Blender. A barra de menus vai do ficheiro até à ajuda e as áreas específicas do Blender, do layout até ao scripting. Portanto, esta chama-se barra superior. Depois vimos cá para baixo e temos a barra de estado. A última barra que aparece é a barra de estado. Tem informação, alguma informação sobre o que tenho em palco, sobre a collection, se só tenho uma collection, ou seja, só tenho no fundo uma pasta com elementos lá dentro. Diz-me que o que tenho em palco tem 8 vértices, tem 6 faces e 12 arestas e a memória ocupada e a versão do Blender instalada, 2.83. Portanto, esta chama-se barra de estado, a última. Depois a seguir temos a linha de tempo. Esta aqui é a linha de tempo. A linha de tempo é onde se fazem as animações do Blender, onde se criam os quadros-chave e se anima o objeto em palco. É aqui que se faz essa animação. Depois, na lateral direita, temos a barra de propriedades, que é constituída por estes botões e pela respectiva contextualização. Cada um destes botões tem a respectiva opção. Portanto, ao clicar no cubo, ele vai-me dar, e aqui no objeto, ele vai-me dar informação sobre o cubo. Se eu quiser configurar a saída dos fecheiros, seria aqui. Portanto, a aplicação de materiais e texturas, cada um destes botões tem opções contextualizadas imediatamente a seguir. Portanto, logo que eu clico no botão, imediatamente a seguir me dá as opções correspondentes a cada um deles. As opções contextualizadas. Então, a esta chama-se barra de propriedades. Depois temos o esquematizador. O esquematizador não é mais do que a organização da informação em palco. Portanto, eu olhando para o esquematizador, fico a saber que tenho uma coleção, ou seja, uma pasta que tem uma câmara e que tem um cubo, que eu posso ocultar ou visualizar desta forma. Portanto, sempre que eu abro o Blender, ele vem por defeito sempre com um elemento cubo e uma câmara, e há versões que trazem a lâmpada, outras não. Portanto, isto é o que vem por defeito sempre que eu abro o Blender. E no esquematizador tenho essa informação que pode ser trabalhada. Depois aqui na janela 3D, a janela 3D tem uma série de informações. Tem faixas de botões de acesso rápido, que são estas e estas. São faixas de botões de acesso rápido para poder trabalhar na janela 3D. E tenho duas barras. A barra de ferramentas, que se pode ativar ou desativar pressionando T. T desativo a barra e T volto a ver a barra. Portanto, a barra é a barra de ferramentas. Esta aqui é chamada barra lateral, que também posso ativar e desativar pressionando N. Pressionando N, posso ativar ou mostrar ou ocultar. Vou falar então agora das opções mais importantes dentro das barras de que falei há bocado.
Portanto, temos o menu ficheiro e, portanto, a barra de menus vai até a ajuda e depois são os workspaces, as formas de trabalhar no Blender. Então, o ficheiro, o que é que temos aqui, além das opções que já são comuns noutras aplicações, temos aqui uma opção que se chama Append e que eu gostaria de explicar em que é que consiste. O Append permite juntar os objetos e as suas propriedades de vários ficheiros num novo ficheiro. Ou seja, eu estou aqui a iniciar um ficheiro e se eu quiser juntar neste ficheiro objetos de outros ficheiros, então uso o Append. O Append, eu vou, por exemplo, buscar elementos a outras pastas que eu tenho aqui. Por exemplo, aqui tenho aqui um ficheiro Blend, eu vou abrir o ficheiro e verifico que dentro, isto é a organização interna do Blender, ele quando eu crio um ficheiro, ele por definição faz esta estrutura de pastas e dentro, por exemplo, da pasta objeto, põe todos os objetos que eu criei. Eu posso agora aqui adicionar um objeto que se chama cubo e outro círculo, seleciono os dois e faço Append. Pronto. Isso significa, portanto, que tenho aqui dois objetos inseridos. Eu posso querer mais, então eu posso ir buscar a outro ficheiro, fazendo Append, ir buscar outros elementos. Posso ir, por exemplo, aqui ao cenário, por acaso não tenho aqui nada, mas aqui assim, ir buscar outros objetos. Posso ir buscar, por exemplo, este objeto. Pronto, e já fui buscar mais um objeto e posso trabalhá-los a todos em palco da forma que entender que devo trabalhar. Portanto, é para isso que serve o Append. O Append serve para ir buscar, para aglomerar objetos de vários ficheiros num único ficheiro e poder-los trabalhar. Pronto, e daqui a isso, depois tenho o menu editar. No editar, olha, tenho aqui o desfazer, que agora me dá jeito. Experimentar. Pronto. E depois tenho, por exemplo, um operador de pesquisa que é interessante para quando eu sei o nome do comando, mas não sei onde é que ele está. Por exemplo, eu quero apagar e não me lembro como se faz. Eu faço, quero o quê? Apagar objetos? Ok, apagar objetos. Apagar, confirmar, não tenho nada selecionado, por isso não apagou, ok? Portanto, teria de selecionar o que é que quero apagar, pode ser um objeto, ou pode ser a câmera, ou pode ser as luzes. Para ele isso tudo é objetos. Portanto, operador de procura, objeto, apagar objeto, confirmar. Portanto, é a mesma coisa que teclar X e apagar, exatamente igual. Portanto, o Ctrl Z funciona também aqui. Isto é o operador de procura e depois tenho aqui uma opção de preferências que tem a ver com a configuração do Blender, portanto, a vários níveis. Nós vamos aqui só ver para já o de interface. Porquê? Porque quando instalam o Blender ele vem assim. Portanto, vem assim e vem em inglês. Portanto, para que ele fique em português, vocês têm que então fazer interface, ir aqui ao Translation, selecionar, abrir e depois também não está ativo o interface. Convém pôr então interface e selecionar a língua português e ele próprio já, se não tiver o interface, reparem que não muda. Tem que estar aqui, selecionado o interface e depois se aqui estiver o autosave ligado, ok, senão teríamos que fazer Save Preferences para quando voltar a entrar ele ficar na configuração que foi definida. Pronto, relativamente a este menu é isso que eu quero referir. Existe aqui também outra coisa que é importante e que eu tenho aqui instalada, que eu depois também dou indicação de como se faz. Portanto, dá para também adicionar complementos, ou seja, módulos de programação pré-feitos sobre vários aspectos
que podemos adicionar, existem módulos complementares que podemos adicionar. Eu aqui, por exemplo, adicionei um módulo que tem a ver com o facto de aparecer aqui, quando eu faço, por exemplo, Shift A, vai aparecer no canto inferior direito, e quando eu clico no botão do meio do rato, aparece a tecla acionada. Se eu clicar no esquerdo, aparece o esquerdo, se clicar no direito, aparece o direito. Portanto, isto foi um add-on adicionado, um suplemento, no fundo, adicionado ao Blender. Tenho aqui até 2, porque estive a experimentá-los. Eles sobrepõem-se um bocadinho e eu até só ativei um. Pronto. Este é um exemplo, existem mais. Este fica aqui instalado na barra lateral. Pronto. Existem outras configurações que se podem fazer, mas para já ficamos por aqui. Agora, renderizar. O renderizar é muito importante porque, no fundo, é aqui que nós vamos buscar o trabalho final que realizamos. Portanto, fazemos, se o trabalho consistir numa imagem, vou renderizar a imagem. A tecla de atalho é F12. Renderizar a imagem. E o que é que eu faço aqui? Para já vou ver se a minha câmera vê, e neste caso vê, porque senão não aparecia o cubo, e vou aqui a imagem e faço guardar. Ao fazer guardar, vou definir a extensão da imagem, vou definir a resolução, a compressão, guardar como renderização, o sítio onde vou guardar, e pronto, e guardar a imagem. Não tem mais nada que saber. Se for o resultado do meu trabalho tiver a ver com um vídeo, então, e vou aqui fazer uma simulação pequenita para percebermos o que é que vai acontecer. Portanto, se for um vídeo, vou aqui ativar o gravador de keyframe e selecionar o cubo e localizá-lo em Y, por exemplo, aqui. E na frame 30 localizar o cubo em Y aqui, no 29. E vou dizer que a minha animação só vai ter 29 frames para ser mais rápida a renderização. Portanto, eu fiz isto assim e vou renderizar um vídeo. Para renderizar é muito importante eu vir aqui a configurar a saída. Isto aqui já é no separador de propriedades, tenho aqui como que seja uma impressora, que são as propriedades de saída. Ao clicar eu posso definir a resolução, posso definir o início e o fim da frame, posso definir as frames por segundo, mas interessa-me aqui dizer para onde é que vai o meu vídeo e que formato é que tem o vídeo. Eu para já até tinha um formato PNG, portanto se é vídeo pode ser AVI JPEG. Posso lhe dar a qualidade e posso depois aqui configurar outras coisas mais específicas, mas para já chega. Portanto, eu vou aqui renderizar e faço renderizar a animação. Como só tem 29 frames, vamos esperar que renderize e é suposto o cubo aparecer. Por acaso não vi a câmera, espero que ele esteja dentro da câmera, senão não vai aparecer. Quando chegar, ele está a aparecer, portanto, está dentro da visão de câmera e a animação está-se a dar. Quando chegar às 29 frames, portanto, a diferença é que o outro não percorre frames, não é? Porque não é uma animação, este vai percorrer as frames que eu definir para a animação. E, portanto, vai gerar um AVI. É claro que isto não tem materiais e não tem texturas e, portanto, é o cubo exatamente conforme estava, portanto, é um cubo e é rápida a renderização. 29 frames, vou fechar. E o que é que aconteceu? Vou verificar se o meu AVI foi para dentro da temporária. Aqui está o AVI. Portanto, significa então que renderizei uma animação para dentro de uma pasta com um formato AVI. Pronto. É para isto que serve a renderização da animação.
Há aqui uma opção que é bloquear interface, que até convém estar ativa para poupar a memória para quando quer fazer renderizações mais complicadas. Pronto, na barra de menus não há assim mais nada a acrescentar agora de relevo, e depois vamos falar aqui na barra portanto, de configuração dos ambientes de trabalho. O Blender tem aqui vários ambientes de trabalho específicos para nós trabalharmos. Nós vamos nos cingir a 3, portanto, vamos nos cingir ao layout, que é este, onde estamos agora, que serve para pré-visualizar a cena e objetos, portanto, onde estamos a trabalhar. Depois existe este que é o Modeling, o de Escultura. Vamos trabalhar também no UV Editing. Temos o de Paint. Temos este também que nós vamos trabalhar no Shading. Temos o de Animação. Este dá mais detalhes que depois posso trabalhar aqui com da animação. E temos o de Renderização, que mostra no fundo o que mostra a janela de render. E este também de composição, e o de scripting já tem a ver com a programação. Portanto, nós vamos trabalhar com layout, com o V-Editing e vamos trabalhar com o shading. Para já chega o layout para fazermos a demonstração. Então, já vimos então aqui esta parte. Agora, dentro da janela de 3D, temos aqui uma série de coisas que temos de perceber para podermos fazer o mais básico. Portanto, temos aqui que podemos definir o modo objeto e o modo de edição. Portanto, nós estamos sobre um determinado objeto, no caso o cubo. Para selecionar o objeto, eu clico com o botão esquerdo do rato, vou movimentá-lo aqui assim mais para o meio, vou apagar a esfera. Temos este objeto e eu posso alternar entre modo de edição e modo de objeto. Posso ir ao menu, mas também posso usar a tecla de tabulação porque é muito mais rápido e prático. No Blender usam-se muito as teclas de detalhe porque de facto são muito mais rápidas para poder trabalhar. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a teclar Tab alternadamente e ele muda entre o modo de edição e o modo de objeto. O modo de objeto trabalha o elemento único, um bloco, e o modo de edição trabalha as partes do objeto. No caso, por exemplo, a face, a aresta e o vértice. Se eu quiser selecionar cada uma destas partes, se quiser selecionar uma face, clico no modo face e clico o botão esquerdo sobre a face e seleciona-me a face completa. Se eu quiser selecionar mais do que uma face, mas não o cubo todo, o que eu faço é Shift e com o botão esquerdo vou selecionando as faces que pretendo para poder trabalhar o que quer que seja. Para tirar a seleção é Alt A, para selecionar uma aresta é da mesma maneira, se forem várias arestas é com Shift e várias seleções, tiro a seleção com Alt A e se for um vértice é exatamente da mesma forma, com Shift e ao selecionar os 4 vértices fico com a face selecionada. Pronto. É uma forma mais demorada de selecionar uma face, não é? Pronto, isto é o modo de edição. Dentro do modo de edição, dentro deste menu, melhor dito, pode ser também no modo de objeto, eu tenho aqui uma opção no visualizar que é muito usada, que tem a ver com a visualização das 4 vistas. Ora, a visualização das 4 vistas é muito interessante para quando eu quero configurar um elemento, por exemplo, no centro. Eu tenho aqui a visão de topo, tenho a visão de frente, ortográfica, e tenho agora a visão ortográfica de direita e a visão de perspectiva.
Ou seja, ortograficamente eu posso ver de topo, de frente, de direita e a visão de perspectiva. O que é que isto me permite? Permite-me que eu mexa, devia estar em modo objeto, para poder mexer melhor, porque senão o que acontece é que não estou a ir buscar o cubo completo, estava só a ir buscar uma parte e acho que deixei ali, não deixei. Portanto, aqui, se eu mexer aqui, eu consigo colocar o cubo ali, aqui vejo que não está assim tão bem, o que é que eu faço? Venho aqui e mexo mais para ali, mais para acolá e portanto eu consigo localizar o cubo, tenho que pôr isto assim, e localizar o cubo de uma forma mais correta no sítio que pretendo. Pronto. É para isso que serve este visualizar as 4 vistas. E para desativar é alternar, vir ao mesmo sítio para desativar. Depois no selecionar não me interessa muito porque isto nós temos outras formas de selecionar via teclas de atalho que eu depois explico. Relativamente ao objeto, também são transformações específicas do objeto e o adicionar é o Shift A. O Shift A serve para adicionar e, portanto, adicionar é a mesma coisa. Não usamos mais as teclas de atalho, Shift A. Depois aqui na barra de ferramentas, existem também aqui, pelo menos agora, 2 que vou falar, que são importantes para depois poder avançar para outras coisas. Portanto, temos aqui a seleção, um modo de seleção, que pode ser de vários tipos, posso selecionar com B por box, com C o círculo e clicando com o botão direito desativo, posso selecionar somente com o botão esquerdo e se eu clicar A seleciona tudo o que está em palco, ou dá-me a opção da seleção, dá-me a opção do que é que eu quero selecionar, selecionar agrupados, parentescos, por aí fora. Ao clicar no 3D cursor, posso modificar a posição do 3D cursor em palco. E isto é importante porquê? Porque se eu quiser introduzir um elemento em palco, ele vai-me introduzir onde está o 3D cursor. Portanto, o 3D cursor estava aqui e o macaco Susana ficou aqui. Okay? Portanto, eu vou apagá-la e se eu puser o 3D cursor aqui, Shift A, e puser outro elemento qualquer, mas se for este, vai ficar ali. Portanto, a posição do 3D cursor determina a inserção do objeto em palco. Por isso é importante saber onde está, porque às vezes até posso desaparecer com ele fora do meu leque de visão e depois não vejo o que fiz, não é? É importante ter esta informação presente. Depois, relativamente à barra de ferramentas é isto, depois relativamente ao esquematizador. Relativamente ao esquematizador, vou dar aqui um exemplo de como se pode trabalhar. Portanto, eu tenho o cubo, isto é a organização da informação em palco, tenho o cubo e posso renomear o cubo com outro nome qualquer. Quando eu tiver muitas coisas em palco, isto é interessante para eu saber o que é o quê. Eu posso criar mais coleções, porque isto não é mais do que uma pasta que eu posso visualizar ou não, que por defeito vem com a câmera, vem com a luz e vem com o cubo. E eu aqui posso adicionar uma nova coleção. Posso renomeá-la macaco. E dentro desta coleção eu posso então fazer Shift A e adicionar um macaco. E ficou aqui. Se eu quiser retirá-la daqui, basta só arrastá-la e colocá-la na de cima, ou vou-la por aqui. Portanto, isto é perfeitamente configurável conforme eu entender. Posso retirar
deixar de ver, não é retirar, isto não é apagar, é só ocultar, visualizar cada um dos elementos em palco e posso apagar também por aqui. Portanto, não preciso de ir, posso duplicar a coleção também, o botão direito posso duplicar, posso copiar, posso apagar, pronto, tenho ali várias opções. Depois temos então aqui a barra de propriedades e esta, portanto, tem aqui uma série de botões que nós temos de ver como é que os principais, não é? Os principais e quais são as principais opções que posso configurar aqui. Então, o primeiro, este aqui não interessa, o primeiro tem a ver com a renderização. Eu posso escolher o tipo de renderização que quero. Aconselho o Eevee porque é mais leve, é mais realista, o cíclico é mais perfeccionista, mais pesado. E, portanto, o Eevee é o que se usa nos computadores mais fraquinhos, usa-se o Eevee. Aconselho o Eevee, até porque o cíclico torna-se muito pesado para renderizar alguma coisa que já tenha algum peso com materiais e texturas. Portanto, aqui é para isso e depois há aqui uma série de coisas que também se podem configurar, mas aqui isto é o mais importante. Depois temos a impressora, que tem a ver, como vos disse, com a configuração de saída, portanto, no fundo, para onde é que eu vou pôr o ficheiro renderizado e que tipo de ficheiro é que quero que resulte. Depois, aqui assim, vou saltar aqueles dois, tenho aqui a configuração do mundo, e o mundo é tudo aquilo que está por trás do cubo e da câmara e da luz, não é? E que eu posso dar uma cor ou posso criar um ambiente com uma imagem, conforme eu quiser. Eu para já agora vou pôr só uma cor para se ver e para chamar a atenção aqui de um aspecto importante, que é o seguinte, portanto, eu pus o mundo, não é? Repararam que não se viu diferença nenhuma. Se eu carregar aqui, já me apareceu o azul. Portanto, o que é que acontece? Se eu estiver no modo sólido, não vejo a aplicação dos materiais. Eu tenho que estar no modo de renderização para conseguir ver a aplicação dos materiais. Depois tenho aqui os modificadores. Os modificadores são no fundo, são modificadores que se aplicam aos objetos para os aperfeiçoar, não é? Para ajudar na construção e, por outro lado, também aperfeiçoar o objeto que temos em palco e o objeto que queremos chegar. Depois, aqui assim, temos as partículas e temos aqui um que são os physics. Os physics também vamos usar, se calhar, o fluido que dá para fazer simulação de água e de fumo. Depois também temos o tecido, que é também muito fácil de utilizar. Temos as colisões, também muito engraçadas. Pronto, dentro isto aqui já se torna muito mais pesado para o computador quando vai renderizar. Depois aqui temos o material, portanto, o que é o material? É eu aplicar cor ou textura, ou uma imagem, ou ao elemento que tenho em palco e, por exemplo, se eu aplicar aqui um verde, reparem que aparece imediatamente ali. Se eu for para o modo objeto já não aparece. Portanto, eu para me aparecer tenho de vir aqui ao Viewport Display e colocar verde. Ao contrário do mundo, aqui aparece. No mundo não aparece, mas no objeto já aparece. Portanto, para aparecer a textura, tenho que, além de colocar o material em cima, tenho também de o configurar no Viewport Display. Depois aqui são texturas que eu posso aplicar ao objeto. Posso aplicar texturas pré-definidas do Blender, que é o mesclar, o nuvens, por aí fora, ou ir buscar uma imagem e aplicá-la no objeto.
mas depois isto vamos explorar com mais detalhe mais à frente. Isto relativamente à barra de propriedades é isto. Depois vamos então explorar aqui a barra lateral, que é a barra N. N ativa e desativa esta barra. Esta barra aqui das ferramentas também há uma tecla que ativa e desativa, que é o T. Tecla T ativa e desativa. Nós só falamos nestas duas, mas é de propósito porque as outras funcionam muito com teclas de atalho e eu vou explicar isso no próximo vídeo. Relativamente a esta barra lateral, qual é a sua principal função? Tem a ver com a localização do objeto em palco. Eu posso definir a localização do objeto em palco com coordenadas específicas relativamente a cada um dos eixos. Para verificar que isto funciona, a melhor maneira é configurar os eixos para o ponto 0 e verificar que o cubo ficou, portanto, no centro. Ele já está assim um bocadinho torto, ficou no centro. A rotação é a mesma coisa, eu posso rodar, dar valores específicos. Aqui aconteceu que ele saltou, ok. Dar valores específicos para a rotação, como é um cubo não se nota muito bem, eu vou aqui fazer um macaco e fazer uma rotação. Não se nota. Ficou de cabeça para baixo. Portanto, as coordenadas, relativamente a cada uma das coordenadas, posso então fazer a rotação com valores específicos. Isto é a escala e posso também dimensionar com valores específicos o valor em relação aos eixos do objeto. Pode ser em proporção ou não, se eu der os valores que eu entender. Pronto. Esta parte é interessante porque eu também consigo fazer isto tudo com teclas de atalho, portanto a dimensão é o S. Posso dimensionar se eu quiser confirmar com o botão esquerdo, se eu quiser anular a dimensão, está grande demais, passo o botão direito e ele volta à posição inicial, ou seja, para confirmar é o esquerdo, para anular é o direito. Relativamente à rotação, eu posso usar um R e rodo. Relativamente, também posso fazer uma rotação relativamente ao eixo, rotação relativamente a Y, uma rotação relativamente a X e uma rotação relativamente a Z. Né? Pronto, aqui eu posso fazer a rotação livre. A localização é o G, eu posso localizar, fazer G e confirmar a localização conforme me interessar ou então dar valores específicos da localização. Se eu quiser que eu quando clico em 0 e não está aqui ativo, vai para a visão de câmera. 0 e ele ficou ali assim de cima do cubo. Outra coisa também interessante, já falámos na posição do 3D cursor e que o objeto que eu introduzir em palco vai sempre ser inserido onde está o 3D cursor, mas tenho aqui também a opção de configurar a localização do 3D cursor. Portanto, na terceira opção, no visualizar 3D cursor, eu posso também, se eu mexer aqui nas coordenadas, eu posso mexer assim ou posso dizer que quero que o 3D cursor fique exatamente num determinado ponto. Se eu quiser que fique então também ali ao centro, lá está, ao centro, ele foi para o centro. Portanto, e são estes
os aspectos que eu queria referir.